Bom, boa tarde. Também vou agradecer a presença de todos. Eu sei que hoje não está um dia muito convidativo para vocês estarem aqui hoje com essa chuvinha, mas é muito legal ver o auditório cheio, porque para mim, especialmente, hoje é um dia muito feliz. Esse projeto ele vem há bastante tempo comigo, como o Tomás falou, na verdade não são 5 anos, são mais. Foi um dos primeiros projetos que eu apresentei aqui na FE e que por uma série de razões foi sendo postergado, e que ao apresentar esse projeto para o Núcleo de Desenvolvimento Regional foi abraçado, como o Tomás falou, com muito carinho e muita dedicação pelos meus colegas. Então, o NDR, que é o Núcleo de Desenvolvimento Regional, é um núcleo interdisciplinar. Na época tinha uma configuração um pouco diferente da que tem hoje, mas todos os colegas de todas as formações compraram comigo essa ideia e a gente veio desde então, aos pouquinhos, bem devagar, montando esse projeto que a gente está lançando hoje como um pontapé inicial, porque o nosso objetivo desde o início é que a gente tenha um produto permanente da FE e esperamos que de fato a FE seja permanente, que a gente consiga tocar ele adiante. Devolver para a sociedade aquilo que a sociedade espera da gente. Então nós fizemos um concurso público para essa instituição, que é justamente para, através do nosso conhecimento e das nossas formações, desse corpo técnico que é extremamente qualificado, a gente possa devolver para a sociedade produtos como esse. E aproveitando o gancho que vem se falando bastante de que o foco do governo é saúde, educação e segurança, bom, a FE tem parceria com todas essas áreas, com produtos de extrema qualidade. E, de fato, eu repito, eu fico muito feliz de poder lançar, nesse momento, esse produto que é o nosso xodó. Então, eu vou me levantar. Tá, deixa eu ver. Bom, então, antes de mais nada, eu faço questão de nomear cada uma das pessoas que trabalhou comigo nesse projeto, porque apesar de eu ter lançado a ideia e de ter proposto o Atlas, esse projeto não é meu, esse projeto é nosso, é do NDR e é da FE. Então eu faço questão de nomear cada uma das pessoas. Como o Tomás falou, depois que terminou, que se configurou um novo núcleo que nós temos hoje, muitas outras pessoas participaram também das revisões e dessa última leitura e ajudaram com opiniões, com sugestões muito relevantes. Mas o pessoal que de fato fez o Atlas, a parte técnica foi toda desenvolvida dentro do Núcleo de Desenvolvimento Regional, coordenado pelo Tomás, que é economista. Eu, Mariana, geógrafa, coordenei o projeto. A Gisele, que é estatística. O Guilherme, sociólogo. O Ivan, que é o outro geógrafo, completando 100% dos geógrafos dentro de um projeto. O Jaime, que é economista. O Ricardo Brinco, que também é economista. E a Sheila, que é engenheira química, que infelizmente faleceu antes de poder ver o Atlas sendo lançado. Bom, uma vez feita essa parte técnica, o Stefan Holt, que é professor de geografia e na ocasião era coordenador pedagógico lá na Escola Pastor Domes, fez a revisão desses textos técnicos e transformou para uma linguagem mais fluida e mais acessível para o público escolar. Mas deixando bem claro que, embora seja um atlas escolar e o nosso público-alvo seja o final do ensino fundamental e o ensino médio, a ideia era que qualquer pessoa, qualquer cidadão pudesse acessar esses dados e entender. Porque muitas das vezes a gente lança os nossos produtos, as nossas pesquisas, com análises fantásticas, mas que é um público muito restrito que consegue entender, porque a gente acaba utilizando uma linguagem muito técnica. Então, o nosso público, de maneira geral, é técnico e acadêmico. Então, para fugir um pouco disso e abranger a acessibilidade dos nossos produtos, é que a gente passou, então, por essa tradução para uma linguagem menos técnica. Feito tudo isso, o pessoal do Núcleo de Publicidade e Marketing, a Laura, a Gabriela e o Israel, transformaram nessa lindeza que vocês vão ver agora, e culminando para o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Mas antes ainda vou apresentar um pouco do projeto. Muito eu já falei, muito o Tomás já falou, não tem assim grande história. Simplesmente surgiu
de uma reflexão de, bom, a FEE é reconhecidamente a principal fonte de dados confiáveis sobre o Rio Grande do Sul, em vários aspectos, econômicos, políticos, sociais e ambientais. Então eu pensei, bom, a gente tem essa gama de estudos, de variáveis, de indicadores que a gente produz ou que a gente estuda, produzidos por outras instituições, por que não traduzir de uma maneira que permita que todas as pessoas possam entender um pouco sobre o estado que elas vivem? Foi o que o Tomás falou. Eu acho que é importante que cada um de nós saibamos que a gente não vive numa bolha. Então, o meu bairro está inserido dentro de um contexto urbano de uma cidade, que está inserido dentro de um contexto de um município, de um estado, de um país e do mundo. Então, é difícil que a gente consiga compreender o local sem entender que a gente está inserido dentro desse contexto. E claro que, aproveitando então esse foco no público escolar, muitas questões de vestibular e do Enem, se não utilizam esses dados diretamente, utilizam ferramentas como os mapas nas suas questões. Então, mais do que focar no conteúdo do Atlas, a ideia de lançar esse material como o Atlas escolar é ajudar os professores em sala de aula a ensinar os alunos a ler um mapa. Porque muitas vezes as pessoas acham que ler um mapa é só olhar as cores lá e tá tudo certo. Não, tem que saber entender o que aquelas cores estão te dizendo. E, de maneira geral, claro que por eu ser geógrafa, eu puxo um pouco a brasa para o meu assado, mas eu acho que o mapa é uma das melhores maneiras da gente apresentar os dados. Então, claro que pensando no Enem, e aqui eu acho que o professor Wagner vai falar muito melhor do que eu, abrangendo mais do que a geografia, né? Então, o conteúdo de ciências humanas, eu até coloquei ali história, geografia, filosofia e sociologia, mas eles não vão, o Enem não vai ter uma questão específica sobre a realidade do Rio Grande do Sul, mas vai ter questões que vão exigir do aluno uma interpretação de mapa que o Atlas, sendo trabalhado em sala de aula, já vai auxiliar. Aqui eu me dei o trabalho de dar uma olhada nas últimas questões da URGS, que é o maior vestibular que a gente tem aqui no estado, né? E, bom, eu não consegui colocar todas porque é absurda a quantidade de questão que eu conseguia relacionar com alguma coisa, ou de conteúdo ou de forma do Atlas. Então, só para dar uma... Esse aqui são os 2 últimos anos do vestibular da URGS, inclusive coisas bem específicas sobre a região metropolitana de Porto Alegre, algumas não tão específicas, mas que trabalham muito com a leitura e a interpretação dos mapas. E aquelas questões não estão diretamente relacionadas a mapas, mas daí relacionada a entender e analisar variáveis que a gente utiliza no Atlas, como as variáveis de demografia, de economia. Bom, então o Atlas, muito disso também já foi dito, só para reforçar, ele é uma síntese de informações que nós consideramos relevantes relativas ao Estado, que dentro nossos principais estudos que se encaixavam na grade curricular, focando no final do ensino fundamental e médio, como eu já falei, utilizando o mapa como a principal ferramenta, traduzido para uma linguagem escolar. Então, como já foi dito também, a ideia é que seja uma publicação permanente da FEE, que possa ser periodicamente atualizada, aqueles indicadores que são atualizáveis. Claro, por exemplo, a gente tem muita análise feita em cima do censo, então é uma coisa que a gente não vai conseguir tão frequentemente atualizar, mas principalmente que a gente possa atender a demandas. Então, por exemplo, agora é o momento que a gente liberar isso para utilização na sala de aula, que o professor ou os próprios alunos possam nos demandar conteúdo. Ah, eu trabalho tal indicador, tal conteúdo em sala de aula, será que não tem como vocês trabalharem isso no Atlas? Então, nessa atualização, a ideia não é só atualizar o dado e a análise, mas também ir agregando conteúdo. Nós pensamos inicialmente esse projeto com um site, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, uma publicação impressa, que é essa aqui, que a ideia era distribuir pelo menos um exemplar por escola. Infelizmente, nós não conseguimos nenhuma parceria ainda, a gente espera conseguir, para imprimir. Nós imprimimos esse exemplar aqui na FEE só para que vocês tivessem uma noção do que é o produto que a gente está lançando agora. E futuramente também esperamos conseguir lançar um aplicativo, então uma coisa mais interativa, que saia um pouco daquela coisa estanque, paradinha do mapa, que é a característica do Atlas, né? Mas por enquanto a gente tem o site e o PDF,
que vai estar disponível a partir de agora para impressão gratuitamente. Qualquer pessoa pode ir lá baixar. Ele foi pensado nesse tamanho, que é um tamanho A3, mas nós fizemos testes de impressão no tamanho A4, que é o mais popularmente utilizado, e é tranquilamente legível. As pessoas podem ir lá imprimir na impressora de casa, grampear, enfim. A ideia é justamente ampliar o acesso. Então, eu agradeço, aqui terminando a minha apresentação, mas eu não terminei porque agora eu quero mostrar, a Laura vai me ajudar aqui. Bom, esse é o nosso site do Atlas. Então, a divisão dos conteúdos, ela é exatamente, o conteúdo é exatamente o mesmo, tanto no impresso como nesse Atlas, claro que disposto de uma maneira diferente, né? Então, nós dividimos aqui em 3 grandes seções. Por que colocar o mundo e o Brasil? Primeiro, porque, classicamente, um Atlas escolar, ele tem a seção de mundo, então, que geralmente tem lá o planisfério físico, planisfério político, planisfério do mundo, mapa do mundo. Tá? De maneira geral, os Atlas não têm análise, eles são só os mapas. Então, no caso aqui dessas 2 seções mais genéricas do mundo e do Brasil, nós não temos análises, nós temos algumas curiosidades que ajudam a contextualizar o Rio Grande do Sul no mundo e no Brasil. Então, aqui o mapa do mundo, esse no caso é o político, aquele bem clássico de todos os Atlas, mas a gente trouxe algumas curiosidades que remetem ao Rio Grande do Sul nesse contexto do mundo. No Brasil é a mesma coisa, tem o Brasil político e o Brasil físico, mesma ideia, trazendo algumas curiosidades que contextualizam o Rio Grande do Sul no Brasil. E aí o nosso foco, que é o Rio Grande do Sul, que é a nossa maior seção. Pode clicar na seção. E aí dentro do Rio Grande do Sul, a gente tem uma seção que é a geral, seguindo aquela ideia de ter um mapa político e físico, e aí seções específicas, a partir daqui sim, nós temos os mapas e as análises. Então, a caracterização do território, que a gente trouxe as aglomerações urbanas, bacias hidrográficas e as regiões, aproveitando... Todos os mapas temáticos do Rio Grande do Sul aqui no Atlas, eles estão apresentados por CORED, que são os Conselhos Regionais de Desenvolvimento. Por quê? Primeiro porque, para visualizar o tamanho que a gente pretendia fazer por município é inviável, porque não conseguiria ler o mapa, e aí nós escolhemos essa regionalização porque é a regionalização que o governo utiliza no seu planejamento. Então, o Conselhos Regionais de Desenvolvimento, e aqui eu trago também o agrupamento desses COREDs em regiões funcionais, que é a regionalização utilizada para o plano plurianual e para o orçamento, mas os mapas vão estar divididos por CORED. Então, voltando lá para as seções. Demografia, então densidade demográfica, educação, mortalidade infantil, população e urbanização. A economia, desocupação, o PIB e o valor adicionado bruto. E o meio ambiente, áreas especiais, clima, ideias de saneamento e situação hídrica. Pode abrir ideias, por favor. Mais ou menos essa é a estrutura de todos os mapas do Rio Grande do Sul. A gente tem o mapa que pode ser ampliado, pode ser baixado para impressão, ou baixado em formato de figura para inserir num relatório, numa apresentação, e um textinho explicativo, sempre dentro daquela ideia com uma linguagem acessível, uma linguagem menos técnica possível. Então, todos os mapas da seção do Rio Grande do Sul, com exceção dos gerais, né, político e físico, eles vêm com essa explicação. E aí, voltando lá... aqui então o IDESE e os blocos do IDESE separados, né? E além do site, então, na capa do site, clicar em publicação completa, abre o PDF disponível para baixar, que é esse mesmo que deu origem a esse impresso, que vocês vão ver tem um layout um pouco diferente do site, mas o conteúdo é exatamente o mesmo.
vai passar rapidinho, mas depois vocês acessam o site, tá? Bom, o material é esse, o que eu tinha para falar é isso. Mais uma vez agradecer a presença de todo mundo, o apoio de todo mundo, principalmente. Passar a palavra para o Wagner, que é de fato quem vai utilizar, a gente espera, né? E que vai demonstrar um pouco o que o professor vai poder fazer em sala de aula utilizando essa ferramenta.